Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos tendo alguns probleminhas técnicos em relação a, a- ao convite feito. Começar nosso bate-papo. Boa noite, pessoal. Eduardo, Olá, acho que agora vai. Luca. Consegue me ver agora? Agora tá perfeito. Eu não sei. Computador Ótimo. ou celular? Estou no celular. Lucas, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa conversa farinhados com o professor Roberto Muniz. Tava saindo pelo meu. Não estou conseguindo falar pelo fone de ouvido. Mas você está me ouvindo bem, Renato, agora? Estou ouvindo bem. Tá, e você me ouve bem? Tá Ouço, boa a acústica? ouço bem. Você me ouve bem? Ouço. Também estou te ouvindo, beleza. Primeiro de falar ovo, né? Já Exato. pensou? Pois é, Ouço muito bem, mesmo. ouço muito bem. Olha, queria antes de mais nada agradecer pelo convite. Quem não está sabendo, enfim, eu acho que tem aí uma mediação quase que indireta do Zé Reis nesse nosso, Exatamente. nesse nosso Podemos, contato, né? podemos dizer que direta, né? É, Você quer direta. dar a dica? Então fica um beijo aqui Isso, pro Zé Reis, né? Deve estar na praia, isso. né? Ele falou que ia para a praia. A gente não se encontrou aqui em Teresina. Eu estou agora em Teresina, né? Na casa da minha mãe. E estou falando com o Renato. Quero, Renato, que você fale um pouco, né, de você, porque agora nós estamos no meu Insta, né? Opa! Fala um pouco de você. Vamos É, inverter, vamos inverter. fala um pouquinho de Primeiro, você e vamos do seu lá, trabalho. bom, conversas afarinhadas, né? E aí a gente, antes de falar de mim, né? O roteirinho que eu montei aqui, vamos fazer o seguinte. Estamos falando, né, com Roberto Muniz, pessoal que me segue aí, a Academia de Atores. Então, Roberto Muniz, peraí, deixa eu pegar aqui o nome certinho, Dias, nascido no dia 7 de janeiro de 1976, no mesmo Meu ano que eu, Deus, fiz Teresina, 48 Piauí, anos. 48 anos. 48 48. anos. Temos a mesma idade. E detalhe, aniversário foi semana passada, né? Logo após o Dia de Reis, né? Então está Exatamente. ainda comemorando aniversário, né? Estou ainda. Ele é do signo de Capricórnio, certo? Então, quem é do signo de Capricórnio pode se identificar com virtudes como persistência, responsabilidade. Capricórnio é o signo que costuma ter metas bem definidas e noção dos seus limites. A relação próxima com o trabalho também pode ser uma característica de Capricórnio bem marcante. Tem o Saturno como planeta regente, seu elemento é terra, né? Saturno é o planeta do Senhor do Tempo, planeta que fala sobre maturidade, responsabilidade, e como regente destaca a consciência natural do signo de Capricórnio, de que tudo tem o seu tempo. Cores amarela e laranja, o floral a camomila, a pedra a água marinha, né? Esse é Roberto Muniz, né? Que aí eu vou deixar para ele falar, tem vários prêmios, formado em Direito e Literatura pela UNB, não, formado em Literatura pela UNB, mestre, é isso? Não, Ele vai vamos lá. falar mais Eu dele. tenho duas Que eu, graduações. vamos, Letras, português, vai. inglês e direito. E aí depois Isto, eu tive a formação, né, a pós-graduação no mestrado em literatura e recentemente o doutorado em letras. exato, É isso aí. exatamente. Então, estamos falando com o doutor Roberto Muniz Dias. Pode falar, Exatamente. doutor, com toda a Certo? propriedade. Então, um prazer estar com você nesse primeiro programa do ano, programa Conversas Farinhadas, né? Então, ter esse prazer de poder estar conversando com você, conhecer o seu trabalho, né? E que não é um trabalho só na área de licenciatura, na área da escrita e na área do direito, né? Então, tem vários livros, vi aqui que tem prêmios também, né? Então, fale um pouco do Roberto Muniz, escritor. Olha, que coisa, né? Para essa entrevista, esse bate-papo,
eu fui atrás de algumas coisinhas, né? Eu estou em Teresina, na casa da minha mãe, dos meus pais, né? Meu pai é falecido, mas moro aqui com minha mãe, quer dizer, minha mãe mora aqui com meus irmãos. E aqui é o lugar de referências literárias, ó. Aqui atrás é a minha biblioteca particular aqui em Teresina. Muita coisa ficou aqui, né? Então aqui é o lugar onde eu comecei a escrever muitas das peças de teatro, né? Acho que algumas começaram aqui, ó. É tanto que os originais estão até aqui, ó. Todos estão aqui, né? Eu estava revisitando o original da peça que a gente vai montar, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas esse é o lugar de onde eu tenho essas referências, né? Tanto literárias quanto empíricas, né? Dessa vivência com meu pai, que também é leitor, meu irmão, que também, meu irmão e minha irmã. Minha família é uma família de leitores, né? Então, o Roberto Escritor começou aqui, né? Em Teresina, em 2009, pela chancela de um concurso literário chamado Novos Autores. Então tem bastante tempo, né? E foi aqui que eu escrevi Adeus a Aleto, que foi o primeiro romance. Eu acho que eu não tenho. Eu preciso fazer minha própria biblioteca. Mas dos meus livros, né? Eu não tenho, mas o Adeus a Aleto foi escrito aqui, né? Nesse quarto, né? Nessa casa, né? As referências também artísticas, vamos colocar entre parênteses, né? Porque eu sou metido artista plástico. E eu me lembro muito quando o professor Romero, daqui de Teresina, a gente teve eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo dentro do Salip, um dos primeiros Salipes daqui do Piauí, e ele pegou a capa, eu tinha feito um desenho meio que infantilizado, e aí ele já deu uma olhada e falou, isso aqui é naif, um desenho naif, né, que vem de uma escola, enfim, que os textos têm uma pegada infantilizada, mas se tornou uma espécie de expressão artística, né, na pintura. Bem, então toda a história começa aqui, começa em Teresina, por isso que, de uma forma ou de outra, além de revisitar os parentes, e inclusive dar um cheiro na minha mãe, né, que é sempre uma necessidade mais do que fisiológica, quase da minha própria existência mesmo, manter a minha existência precisa desse contato de retorno, né, quando eu venho para cá com minha mãe. Então aqui nasceu o escritor Roberto. Então, toda vez que eu volto, né, que eu venho para cá, eu tenho essa experiência de reviver algumas lembranças, as primeiras leituras, eu tô revisitando muita coisa, né? No quintal da casa tem uma espécie de depósito que ia virar uma biblioteca, mas a gente acabou acumulando muita coisa lá. Tem muito livro ainda lá, né? Então aqui e acolá eu estou resgatando. O celular está sob uma pilha de livros, né? Inclusive eu estou vendo aqui o Assis Brasil, Os que Bebem como os Cães, tem uns textos, um monte, a gente chama de horror, um horror de cadernos em que eu escrevia poemas, isso aqui é datado de 1998, ó. Então, olha só, tem coisa muito, muito antiga, e eu estou revisitando para um livro de poemas, né, que eu estou escrevendo. Interessante que você falou 2009, né, a chancela do concurso literário nasce o Roberto Escritor, então está esse ano debutando, né? 15 anos. 15 anos, exatamente. 15 anos, mas assim, 2009 foi essa chancela, né? Porque, enfim, eu pensava que fosse um monte de escritos, né? Sem nenhuma importância literária, porque eu não tinha pretensão, né? Eu tinha muito medo de que soubesse da minha sexualidade. Então, tudo isso estava impresso. Eu imprimo isso na minha literatura. Então, desde o começo, foi essa questão, né? Tanto que o personagem, né, autorreferencial do primeiro livro, Adeus a Aleto, ele é, claro, né, baseado nessas minhas tentativas empíricas de ser um menino gay livre, mas ao mesmo tempo cheio de amarras psicológicas, sociais, né, do ambiente, né, do ambiente familiar, que também, né, o papai era uma pessoa que é muito rígida, né, na nossa educação,
E então o livro ele é uma forma de escape melhor dizendo, o livro foi uma forma de criação de um espaço em que eu pudesse performar essa minha sexualidade. Então, Isso. isso está impresso em todos os outros livros, né? Essa autorreferência e essa necessidade agora, né? Antes era de lutar pela liberdade e hoje é de vivê-la. Isso. Acho que é interessante quando você fala isso, né, Roberto, que parece que todos nós que vivemos essa luta constante, né, da nossa sexualidade, seja o homem gay, a mulher lésbica, os que são não binários, todos, de certa forma, parece que desenvolvem uma habilidade artística, seja a literatura, a música, e tudo começa a partir dessa possibilidade de afirmação, de viver essa liberdade. Então, parece que aflora esse lado artístico, essa arte em cada um de nós, né? Sim, sim. Enfim, a literatura, ela tem assim, ela tem uma gama de possibilidades, né, de causas e efeitos, né, de efeitos, não é? Para mim foi uma forma de me reconhecer mesmo dentro desse universo, né? Qual o meu papel? Como que eu me vi diferente dos outros em relação à minha sexualidade, minha percepção? E ela foi me salvando dessas pequenas mortes em relação ao conflito, esse conflito interno. E começar a viver dentro de sociedade, né? Dentro da sociedade, entre os meus pares, entre as pessoas, e perceber como é que eu vou lidar com isso. E também, não só isso, mas também um senso de criticidade em relação ao que é o mundo, né, lá fora. Conhecer outros mundos, conhecer outras línguas. Nesse período também aparece um poeta, né, chamado Roberto, que começa a escrever. Eu sou autodidata em inglês, né, eu comecei a estudar sozinho. Então, parte desses cadernos aqui, boa parte deles, porque não dá para ver, mas ó, boa parte deles eu escrevi em inglês. Tudo em inglês, porque eu tinha um medo mesmo irrefreável de ser descoberto, e que meu desejo fosse descoberto. Então, ó, Olha só, olha que lindo, gente. tudo em inglês, ó, tem até prefácio, forward. Então, Olha só, é coisa gente. mesmo. Quando eu releio, e eu fiz esse exercício agora recentemente, não os de inglês, né? Mas o de português, é sempre uma busca para entender a minha sexualidade e minha pertença nesse mundo. Então, eu não sei, às vezes eu acho muito bobo, né? Porque minha percepção era de uma ingenuidade, né? Eu não tinha ainda, tinha tido relações afetivas substanciosas, né? Enfim, eu não tinha ainda conhecido a minha sexualidade na sua plenitude. Eu tinha amores platônicos, então foi muito bom essa experiência, foi muito boa, porque eu acabei me descobrindo, né? E acabei dividindo isso com o mundo, entendendo que a literatura tem esse poder, né? A gente se antever, ver como anteparo, ver-se como protagonista de histórias em que há possibilidade de experiências e outras subjetividades e outras sexualidades sem a pecha da culpa, né? E aí tem a questão também da religião, enfim. E em certo ponto, a gente vai até falar sobre isso, eu acho, né, um pouquinho, tem um pouco dessa inconformidade, né, pasoliniana, será? Podemos falar Isso. assim? Então, não de contestador, mas assim, eu tinha um ímpeto, né, não parecido, não vou fazer nenhuma comparação até porque o período do Pasolini era diferenciado, né, enfim, estava no meio da guerra, enfim, ele vivenciou isso, mas os conflitos internos, eles sempre existiram. E isso também é uma questão discutível, né, a questão da clandestinidade da sua sexualidade, né? Se a gente vive, se a gente a vive de forma plena, a gente tem o vetor dessa liberdade criativa né, disparado, né? Enfim, sem nenhuma amarra, ou então a gente fica nesse processo de negação e de clandestinidade, né? Que é o que acontecia um pouco também com o Pasolini, né? Em relação a, a, a,
o afeto dele, né? A sexualidade, a gente, não sei se você chegou a assistir ao filme, a biografia, né? Biográfico com o William Dafoe, né? Essa questão de buscar o prazer de forma clandestina, esconder um pouco da sua sexualidade. E a gente percebe que quando a gente se vê, né, em outros livros, que a nossa sexualidade, a nossa subjetividade, ela ela pode ser vivida sem problemas, sem amarras, sem preconceito, é uma outra dimensão que a gente tem da nossa possibilidade, do nosso devir como ser humano. Então, bem, estou falando muito, mas a literatura tem esse viés. Para mim teve. E foi com ela, por meio dela, que eu consegui existir, né, permanecer. Isso. Exatamente. E é interessante quando você fala disso, porque você já entra um pouco na próxima pergunta, que é realmente como nasce, né, esses cadernos vermelhos dos atos impuros, né? Porque, como você falou, ele acaba trazendo essa referência de Pasolini, né? Mas também traz muito, também, pelo que você falou, traz o Roberto também, né? Então, eu queria que você falasse, então, agora, como nasce esses cadernos vermelhos, né, dos atos impuros? Ó, primeiro porque é uma referência literal aos próprios apontamentos, anotações e diários do, do Pasolini. Ele intitulava Quaderni Rossi, que são os Isso. cadernos, né, vermelhos. E depois, eu acho que ele escreveu o Atti Impuri, que são os atos impuros, né? Então é uma miscelânea, como você falou e bem observou. Esse foi o livrinho que eu li, que estava aqui, essas coleções de bolso, tem muito aqui em casa, né, da LPM. Essas coisas LIPM. de bolsa são maravilhosas. Mas assim, serviu de fonte para pesquisa, porque ele tem um índice cronológico e também de pesquisa, né, indicativa. E aí eu fui beber da fonte, fui assistir aos filmes, assisti alguns filmes, né? Alguns ficaram ainda por assistir, como o Evangelho segundo São Mateus, né? Que é um dos últimos dele. Estava até falando com o meu irmão ontem, que ele tem uma das cópias desse filme, está lá no Vaticano. Enfim, para você ver a dimensão, né? A grandiosidade, mas também o ser controverso que era o Pasolini, né? Porque ele é um comunista, criticava o fascismo, né? Ainda o resquício do fascismo depois do pós-guerra, né? Enfim, com o Mussolini. Então, o Pasolini era uma pessoa também extremamente atuante nesse sentido. E ele também criticava muito. O Teorema tem um pouco disso também, né? O filme O Teorema vai dialogar com essa faceta dele, né, comunista. Se bem que o Teorema, ele critica várias coisas ali, né? Tem a igreja, tem a sexualidade, né? E também tem a burguesia, né? A burguesia naquela família que foi toda desestruturada por uma visita daquele estranho, né? Então, eu fiquei muito impactado, porque também depois vieram os outros filmes mais polêmicos, né? Eu me lembro que aqui em casa, o papai tinha uns livros de capa dura. Eu tenho, estão ali não tem nenhum aqui, mas esses livros de capa dura pareciam livros proibidos, né? Mais ou menos assim. Foi quando eu descobri que o papai tinha o Dante, né? Que é o Inferno de Dante, né? Do Alighieri. E também tinha os contos, tinha o Decamerão, né? Que é um dos livros que o Pasolini lê também e faz o filme, né? E eu me lembro que o filme é muito polêmico, porque vai misturar, né, o Eros e a igreja, a parte erótica, né, dentro da igreja, né? A corrupção sexual desses sacerdotes, enfim. Então, no filme, e é uma leitura também muito, né, muito adulta para mim naquela época. Eu me lembro que eu li escondido o Inferno, né, o Dante Alighieri, né, enfim. E eu cheguei também a ler Decamerão. Então eram leituras bem adultas nesse sentido, né, até pornográficas, né, porque lidavam com essa contradição, né, dos grupos religiosos e do sexo, como é que o sexo, ao mesmo tempo que ele é
manipulado nesses sacerdotes, ele é manipulado no sentido de que ele é controlado, ele é monitorado, e de repente, em situações em que esse monitoramento né, fraqueja ou deixa de existir, o que as pessoas fazem quando elas não são vistas, né? Então, tudo isso me fascinou na prosa, em alguns trabalhos da prosa do Pasolini, que eu me lembro que eu li o primeiro dele. Em algum momento eu lembro de ter lido esse livro, que conta a história de meninos, de garotos de programa, né, da Itália naquela época. Foi o primeiro livro dele, então já era polêmico, né, ele tratava de assuntos já. E você relê a vida de Pasolini, você vê o quanto esse cara foi contestador, né, mas também polêmico, né, ele também sofreu vários processos judiciais em relação a uma predileção que ele tinha também por garotos mais novos, né. Eu estava relendo e parece-me que a época do assassino não confesso, né, ai, agora eu me esqueci o nome do Pelosi, o primeiro nome. Nossa, que falha agora. Deixa eu ver aqui, para registrar, já que essa aqui é uma live importante. Enquanto você vai procurando aí, O só dar os Pino boas-vindas. Pino Pelosi. Pino Pelosi. Senhor Junk, Charles, se não estiverem aí ainda, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. E vai mandando um aviãozinho aí, compartilhando com suas redes aí. Ó, Zé Reis sejam bem-vindos à nossa... Zé Reis mandou um alô, mandou uma acenou, né? Acenou. Muita gente entrando aqui. Léo Andrade, o Caio Manque, que é um amigo lá de... Enfim, eu não sei mais de onde ele é, se é de Brasília, Teresina, São Paulo. Muita gente. Teixeira, acabou de entrar. O Teixeira, o Leudo Teixeira. Enfim. Então, eu acho que a gente pode falar da novidade, né? Que já não é tão novidade, né? Exatamente. Fala também um pouquinho de ti. Ô, Renato, fala um pouquinho da tua atuação como... eu sei que você é professor também, mas como atuante, diretor. Fala um pouquinho para o pessoal também conhecer, porque você vai estar na direção desse espetáculo, né? Exatamente. Então, o Renato Farinha, né? Renato Gomes Machado, aquariano, dia 28 de janeiro. E, isso é muito Caio Fernando Abreu. Isso. E aí, eu começo no teatro católico, né? Eu sou de uma vida bem dentro dos movimentos das pastorais. Eu sou da época da pastoral da juventude, pastoral MP no meio popular. Então, esses movimentos sociais da igreja e das peças de teatro do Padre Nereu de Castro, nas edições paulinas, né? Então, peças bem polêmicas, bem brecherianas, aquelas peças que têm um conteúdo crítico e político bem acirrado. Legal. E bem marcantes. Então eu cheguei a encenar Paixão de Cristo segundo todo mundo. E de lá para cá foi realmente o teatro de evangelização foi me cativando. E aí eu começo a atuar como professor e na área de matemática, que é a minha primeira área de formação. Primeiro eu fiz contabilidade, depois magistério. E atuando na escola eu começo com o projeto de teatro escola. Aquela coisinha bem de data comemorativa, pegando pecinhas para o Dia das Mães. A primeira peça mais elaborada que eu montei com os alunos foi da saudosa Maria Clara Machado, A Bruxinha que Era Boa. Né? Legal. Então, foi bem uma montagem muito gostosa, e depois a gente montou a Paixão de Cristo com os alunos, e foi caminhando, e surgiu, depois que eu termino matemática, a possibilidade de fazer a licenciatura em teatro, que aí foi um desejo que eu realmente tinha de buscar formação, de estudar, de aprender mais e não ficar só naquele teatrinho engajado, simples ali, aquela coisa, escola e evangelização. Queria conhecer mais e aí busquei aprender, só que sempre dirigindo. Acabava que por mais que eu tentasse, eu sempre não... raramente eu tinha alguém que me dirigisse. Eu estava mais sempre dirigindo a grupos de alunos, grupos de jovens da comunidade, né? E desses anos para cá que eu tenho procurado focar no Renato, que atua, mas também se autodirige. Tenho feito muitos monólogos, né? Eu tenho sido um ator e diretor que tem trabalhado muito com monólogos. Então, peças que eram como A Tentação do Deserto, Alto de Natal, que eu peguei e transformei em monólogos, né? Então, criando personagens. Começo com o primeiro personagem, o palhaço, né? Eu trabalhei muito tempo como catequista e evangelizador de criança, então nasce o palhaço Farofinha, né? Então, apaixonado pela figura do Clau, daquela coisa bufão mesmo, e do Pierrot.
E aí a gente vai construindo a história dos ursos pandas. Opa! Olha aí, gente! Trabalhinho para velhos palhaços. Já quero ler. Já quero É do ler. Matei, ó. Matei já, já vou procurar porque já quero conhecer. Então, e assim nasceu esse Renato Farinha. E aí, conversando uma vez com o José Reis, ele me mostrou um outro texto seu, que é Onde Está a Revolução, acho que é isso. Onde Está a né? Revolução. E aí eu falei para ele que eu queria fazer uma peça com temática LGBT. Eu queria fazer algo que fosse para o público gay, para o público LGBT, poder botar isso no teatro. E aí ele me falou das suas peças e ele me passou seu contato. E eu, mais que depressa, fui atrás. E quando eu vi essa do Cadernos Vermelhos, eu me apaixonei. Gente, é essa. Eu quero montar essa. Pois é, né? Ó, esse aqui, Onde Está a Revolução. Exato. Que é um pastiche que eu fiz, enfim, misturando aí, sei lá, Espera de Godot e não sei, alguma comédia shakespeariana. Mentira, não tem tanta pretensão, não. Mas é talvez uma tentativa de comédia, né? Enfim, dois loucos querendo governar um país. Vamos falar então dos cadernos vermelhos, dos atos impuros, que eu não sei como é que você vai, não sei como é que você vai intitular, parece que vai ficar Cadernos Vermelhos, né? Cadernos Vermelhos. Isso. Bem, como eu te falei, eu fiz uma releitura e eu te propus uma nova, né? Não tão nova. Eu incorporei algumas questões que eu revi fazendo a biografia, assisti Saló recentemente, assisti a biografia com o William Dafoe, né? São inspirações, né? São motivações para enrobustecer o texto da peça. Como eu falei para você, é um texto que vai falar de uma relação entre dois caras, um mais novo, outro mais velho, e essa dependência, né? Um em relação ao outro, mas também uma dependência afetiva séria, né? Um por atenção e outro por afeto, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fico muito feliz, né? Porque você tem escolhido esse texto. Ele pode ser lido tanto como quem conhece, né? Não é um resumo aprofundado da biografia do Pasolini, né? É um acompanhamento desse último dia de vida dele, né? Que também não é tão biográfico, porque eu não vou falar Tem algumas menções do jantar que ele teve com o Pino, né? Porque antes de ser assassinado por esse cara, o Pino Pelosi, eles jantaram juntos, né? Mas é mais para falar sobre essa questão mesmo da disputa, né, que existe nas relações, né, que às vezes existe disputas de atenção, ou de importância e competição também. Então, acabei vendo isso, não sei como é que você está vendo o texto, mas eu estou vendo ele por vários ângulos, para que não fique, depois me acusem, né, de ter feito um trabalho biográfico raso, né? Não é sobre a vida do Pasolini, mas é inspirado nessa situação, né? Em que me comoveu muito, me chamou muita atenção esse fim trágico, né? E que está em torno da vida dessa família, né? Eu estava relendo, existe realmente essa questão que tá eu até trouxe no começo como uma parte do em-off, né? Em que o irmão, olha que engraçado não, que trágico, né? O irmão foi morto por comunistas, né? Num atentado, uma coisa desse estilo. O Pasolini era da igreja, quer dizer, muito católico e também envolvido com os movimentos ainda não comunistas, né? Mas aí, depois que o irmão é assassinado por essa comuna de comunistas, né? Ele começa a ver o comunismo de uma outra forma. E aí ele entra, né, dentro da política, nesse sentido. E a morte dele, né, em torno dele, criou-se enfim, é mítica, né, essa morte dele, porque alguns, eu estava, né, reli esse livro, agora recente, né, para a gente bater esse papo, porque muito do que está aqui, coisinhas, né,
frases do Pasolini eu peguei e está na peça, não é? Então, o Pasolini, nessa pegada política, ele começa a atuar contra os partidos até de ideologia cristã. E aí, os intelectuais amigos do Pasolini, à época, achavam que tinha sido um complô mesmo. Um complô religioso, porque tinha um partido lá que chamava que era DCI, não, PCI, não, PSI, não, DC, que era o Democracia Cristã, né? Então existem, porque é o seguinte, enfim, eu estou entrando muito no detalhe da biografia, né? Mas é para mostrar que há uma áurea de mistério nessa morte dele, né? Então fica a dúvida, por isso que tem um fantasma na peça, né? Não sei se eu posso dar esse spoiler, né? Não, já vamos querer dar uma acusa à vontade. Vem esse fantasma que vem resgatar com o possível, né? O mais possível, né, de todos, o assassino, né, que não confesso dele. O cara morreu recente, né, morreu e morreu dizendo que não matou. Tem uma outra versão que ele, o Pino Palozzi, acompanhou, ele foi testemunha de 3 caras que queriam assaltá-lo. Bateram no Pasolini, deixaram ele fora do carro, e eles fugiram, e o Pino Palozzi, que estava assustado com aquela cena toda, pega o carro do Pasolini, que não sabe dirigir direito, e acidentalmente passa por cima dele. Então, é muito confusa essa morte, né, de uma pessoa tão importante, de um patrimônio cultural, né, intelectual tão grande, né? Ou seja, meu irmão falando para mim ontem, né, que existe uma cópia do filme, o Evangelho segundo São Mateus, no Vaticano. Tal a importância dessa visão, e olha que eu estava revendo que o Pasolini não quis fazer uma leitura bíblica, mas da poética, né, dos textos bíblicos, né? Então, tal a importância dele que tem essa cópia dentro do Vaticano, né? Mas o Pasolini, enfim, quem sabe da biografia, né, da filmografia dele, sabe que ele lida com pontos essenciais. O erotismo, como forma ele fala que é política, inclusive tem até uma frase, é importante radicalizar-se, né, na filmografia que foi feita, né, com o William Dafoe, com o ator. Então, é uma riqueza, mas ela só foi apenas inspiração para esse texto literário, para esse texto teatral, porque, como eu te falei, é uma relação entre 2 homens em que há uma disputa, né? Em que há mentiras, né? Esse fantasma aparece e aí resgata um pouco desse... Eu vim reivindicar a sua autoria, eu quero que você assuma, né, o seu erro, né? E é isso, eu queria que você falasse, enfim, o que te motivou, por que você preteriu onde está a revolução, que seria mais fácil fazer, e pegou esse drama. Então, primeiro, quando o Zé Reis mostrou, ele falou que estava interessado em fazer onde está a revolução, né? Então eu falei, não, então deixar ele, porque ele estava também no processo, estava desejando fazer algo novo, né? A gente partilha muito, e o Zé fala muito desse desejo de estar criando algo novo, né? E a gente vai trocando muitas ideias. Então eu falei, não, você já viu onde está a revolução, então fica com você, eu vou ver outro. E aí me interessei, e quando eu vejo Cadernos Vermelhos, e é interessante quando você conta toda essa inspiração e que você já coloca aí o seu processo criativo desse texto, o que mais me chama a atenção nele, eu não sei se você chegou a assistir, em 2015, 2016, que foi realmente o meu processo da minha autoaceitação da sexualidade, com 40 anos de idade, quebrando a cabeça com várias lutas, eu conheci o coletivo lá do Sul, que fez a série Garotos Noturnos. Eles fizeram 2 temporadas. Então, é uma série no YouTube que fala sobre a prostituição no mundo gay, né, de garotos de programa, né, e conta toda a situação de vários assassinatos que aconteceram no Sul, dessas armadilhas que tem esses aplicativos de pegação e tudo. Então, essas situações todas, dessas mortes que acontecem, desses assassinatos, os relacionamentos, essas
ciúmes, dessas cobranças no relacionamento de atenção, uns por atenção, toda essa situação, eu percebi isso no texto. E falei, gente, é isso. Porque, como você falou, tem toda uma história dessa... Que mesmo você tendo esse cuidado de não querer que seja uma biografia, mas eu percebi um texto atemporal, que mostra uma situação que a gente, desde que mundo é mundo, a gente tem vivido essas situações, e dos últimos anos para cá a gente tem visto isso mais abertamente, porque acho que a mídia tem colaborado para poder mostrar, porque algo precisa ser feito, né? Não dá para o Brasil continuar com as estatísticas de mortes que tem, né? Tanto no mundo LGBT como feminicídio, em situações dessas de estupro seguido de morte, né? Então, situações preocupantes, alarmantes, e eu vi isso no texto. Caderno de falei, gente, tá aí uma temática, porque uma coisa que eu tenho da minha caminhada, as minhas peças, eu digo, o pessoal fala que eu já fiz algumas montagens aqui, coisas assim para festas de amigos, de escola, e aí eu fiz algumas montagens de personagens de comédia, principalmente da Terça Insana, da Grace Janoucas, maravilhosa. Então, e do Otávio Mendes, eu cheguei a interpretar a irmã Selma. E aí o pessoal acha legal e tudo, mas eu viro e falo assim, eu não sou comediante, não gosto, não me sinto bem em criar comédia. Às vezes eu faço montagem de texto dos outros, me dou muito bem, ótimo, mas eu criar, porque eu acho que é um terreno muito perigoso, e hoje em dia, comédia, você tem que ter uma maturidade, uma leitura para saber o que você está colocando, porque nem tudo é mais engraçado. E eu gosto mais de peças que têm esse cunho pedagógico. Acho que o Renato, evangelizador e catequista, que foram mais de 10 anos, pregador da renovação carismática católica, então, os encontros e tudo, estava lá no RTT, né? Então, estava toda essa realidade. Então, acaba que eu gosto dessas peças, desses textos, que possam chamar um diálogo, uma conversa. Eu sou apaixonado por... Sim, pode falar. Pensando muito agora, quer dizer, te ouvindo e já pensando aqui, fazendo o filtro, é muito bem esse viés, né, da peça dos Cadernos Vermelhos, né? Porque a gente está falando de um homem mais velho, né? Isso. E que tem as suas inseguranças, né? Por causa do tempo, por causa da sua percepção, né? Sua percepção como um homem mais velho. Mas também tem um atrativo, porque aí ele tem, eu uso até isso, o próprio Pasolini escreve isso. Ele conseguiu muita fama com seu intelecto, né? E isso você percebe na filmografia com o Willem Dafoe, né? Exato. Era um homem que conseguiu muito prestígio, né, com o trabalho. Eu lembro aqui que tem passagens em que ele conseguia adquirir apartamento, mudava. Então ele tinha uma vida confortável nesse sentido. E isso atrai, né, esses garotos. Se bem que ele, por não assumir essa sexualidade dele de forma tão, eu não digo nem clara, mas assim, pacífica, né? Ele não tinha por exemplo, ele não tinha um namorado, né? Então ele recorria aos garotos de rua, né? Os garotos da rua, que eram meninos mais novos, que existia na região toda, enfim, em todo lugar, praticamente tem esses lugares de pegação. E a cena, o que me vem agora, né, falando sobre isso, sobre como as relações são perigosas nesse sentido, porque muita gente está sozinha, está ficando velha, né, não criou laços familiares, nem tão pouco afetivos, ou seja, de namoro, de casamento, né, porque nós temos um resquício ainda traumático das nossas vivências. A gente precisa fazer terapia para entender que a gente pode ter uma relação conjugal sem problemas, né? E a gente observa, eu estou vendo agora isso, está claro agora. Dependendo da tua direção, essa questão do homem mais velho, do homem gay mais velho, esse menino mais novo, com interesses, né? E fica um pouco, agora não, está claro, né, no texto. Fica claro, eu quis fazer esse resgate da vida do Pasolini, mas tem nessa história essa relação. E eu acho que a peripécia da peça, né, o ponto de virada, é quando o fantasma aparece. Eu acho que eu não vou nem falar isso, porque como vai ficar registrado? Quem é esse fantasma, né? Enfim. Então,
tem a ver, né? Tem a ver com criminalidade, com crime, né? Que a gente acabou de falar, Isso, e do resgate desse brio perdido por conta dessa vida clandestina, né? Ele vem recobrar, exatamente. né? Uma espécie de altivez que foi perdida por ter se relacionado com garotos de programa, e não porque, não vamos fazer aqui, né, de moralistas, não porque seja errado, né? É porque certas relações, elas inspiram, né, cuidado, porque você pode ser vítima de golpes, né? Enfim, latrocínio. Exato. Agora mesmo aconteceu, né? Recentemente a polícia noticiou a morte de um galerista norte-americano no Rio de Janeiro, e agora Exato. descobriu-se que, enfim, essa pessoa tinha contato, né? Esse estranho, né, tinha contato para entrar na casa e esfaquear com 18 golpes de faca. Então, Exato. é, um- E que é uma situação que não é só a comunidade que está arriscada. Nós tivemos aí recentemente a Julieta, lá no Amazonas, né? O casal que hospedou ela, né? Então sim, ela estupro e depois assassinaram, né? é, Então as mulheres também estão nessa mesma situação. sim, sim, Qualquer sim. ação está sujeita. Exatamente. Mas assim, eu volto lá para esse ponto nevrálgico, né? Que Isso. é da questão das nossas, da nossa, do trauma que nós tivemos em ser criado em espaços em que o único modelo provável, o único modelo permitido é o heterossexual, né? É o heterossexual. E esse é E permitido, aí assim, pode ser. a gente cria espaços clandestinos de performance, que também é uma forma de respiro, né, para a nossa sexualidade, mas ao mesmo tempo a gente acaba se envolvendo em relações perigosas nesse sentido, né? E eu Exato. acho que tem uma passagem que os amigos do Pasolini, né, falavam sobre isso com ele, né? E Porque é parece que interessante quando você era coloca quanto essa mais, questão né? dos. Ele pegava o Exato. carrão dele e ia fazer a pegação, né? Mais E uma é vez, interessante quando você fala essa questão não daquele. há recriminação nesse tipo de. Cada um sabe como vive a sua sexualidade, mas nesse sentido, em que naquela época, né? E hoje, né, a Itália está voltando a ser de direita, Exato. né? Leis conquistadas pela comunidade LGBT na Itália estão sendo reprimidas. Então, não é muito distante da gente entender que em qualquer momento a gente pode voltar a viver uma vida clandestina de pecado, de medo, de crime, né? Exato. Então, é um alarde, né? Uma sirene que é sonora para a gente perceber. Como fala a Rita Van Hunt, a nossa luta não está garantida. A nossa luta de direitos não está garantida. Se a Está gente garantida. pestanejar ou fechar os olhos, no outro dia, o que não era lei, o que era um entendimento, uma jurisprudência, é perdido, é aniquilado. Então, a gente precisa trazer discussão desses assuntos, né? Não de Exatamente. E é forma interessante como você. moralista, não Exato. moralista, Como, quando, mas quando você fala essa questão, né, dos lugares que a gente foi se criando por causa desse colocar de impuro da relação, né, porque coloca-se que essa relação sexual impura, mas lá no passado, e até hoje ainda existe, a relação de uma mulher mais velha com um garoto mais novo, é indecente, mas tudo bem, é permitido. Está dentro da normalidade hétero. Os casamentos que eram arranjados, né? O velhão e a mocinha de 12 anos, de 13 anos, né? Então, a Carlota Joaquina, por exemplo, né? sim, Ela casou tendo uma criança, uhum. né? Quem assistiu o filme, a Marisa Severo, maravilhosa, naquele filme lá, a atriz criança que faz a Carlota, que ela arranca o braço da orelha do Dom João, né? Então, quando ele vai para as noites de núpcias, então, eram coisas absurdas, mas que para essa normalidade hétero, beleza, isso pode. Né? Então, Inclusive são até questões. a emancipação, né? A emancipação Isso, é feita para que o casamento seja consumado. Então, são as formas de controle, né? Isso a gente já tá tão batido, né? Foucault se debruçou sobre isso, né? A isso, igreja, né? O Estado são aparatos de controle, né?
E quando a gente vai para essa especificidade da nossa sexualidade, né, gay ou lésbica ou LGBT, a gente aí é atravessado por essas questões da religião, né, do Estado, né, do controle estatal, enfim. E o Pasolini, por isso que eu acho que o Pasolini ele é esse exemplo de contestação, né, na arte dele. Só que ele era muito subversivo. Eu até coloco isso, né, a bichice anárquica dele, né? Isso. Ele tem umas ideias muito aprofundadas em ver com outros olhos e um olhar de repulsa a dominação americana, no comportamento dos jovens, né, na própria educação. O Pasolini era muito, no filme você vê esse lado controverso dele e polêmico em relação ao sistema educacional, né? Então são outras searas, são outras questões desse, desse, desse crítico da sociedade, né? Ele via, ah, eu estava relendo algumas questões em relação até o próprio Foucault, né? Como que ele viu o Salò, o filme, né? 120 Dias de Gomorra, né? Em que ele foi criticado porque ele relativizou, quer dizer, relativizou não, ele penalizou todo o trabalho poético que existia, né? Que existe, que alguns acham que não, no trabalho do Marquês de Sade, né? Isso. Mas a intenção do Pasolini, por exemplo, em 120 Dias, né, de Gomorra, é mostrar resquícios do fascismo naquela época na Itália, vincular isso a essa burguesia dominante, né, que tinha um poder, e submetia esses 18 jovens às mais diversas formas de prazer sadomasoquista. Mas isso, a gente vendo com uma lente de aumento sobre essa crítica social dele, a gente tem essa percepção de que ele usou o erotismo para criticar, né? Ou seja, como a gente está subjugando esse esse proletariado, né? Essa massa de manobra, seja também de forma não tem criticidade ou que é manipulada por causa do capitalismo, né? Então, Isso. tá tudo isso embutido nessa obra dele. Então, para mim, isso foi muito foi catalisador, né, para essa, mas ressalto, não é uma peça, né, biográfica, mas que trazendo essa discussão, a gente estava discutindo isso, né? Isso. Trazer o envelope, né, envelopá-los, os personagens, com a, a indumentária, né, a roupa, o tempo, né, e essa perspectiva bibliográfica do Pasolini, ela, como você fala, ela tem essa questão, mas ela é, ao mesmo tempo, atemporal, mas também muito atual, porque discute o que a gente acabou Exato. de falar, né? A gente tem que se Exato. tornar mais senhores do nosso corpo, do nosso desejo. A gente tem que lutar por direitos de igualdade em relação à questão da nossa sexualidade, né? Acabamos de falar nisso, a gente não pode descansar porque os direitos não estão garantidos. Então, a peça, ela pode ter vários pontos de vista e também Exato. vários pontos de inflexão também para essa discussão e direcionamento. A gente pode fazer bate-papo, né, após a peça, porque a gente vai discutir etarismo, né, é, violência, né, nesse caso sexual, Isso. essa altivez da nossa sexualidade, no resgate, né, talvez, né, Isso. ou a ratificação da nossa necessidade de ter uma vida sexual saudável nesse sentido, sem medo, sem amarra, sem preconceitos, né? Então, tá aí. Eu fico muito grato porque todo ato de direção e de atuação, para mim, é um ato de coragem, né? Eu acho que enfrentar uma plateia para transmitir, seja qual for a ideia, a intenção, mesmo que o público frua de uma outra forma, entenda de uma outra forma, eu acho que o ato de performar, ele como o Pasolini também falava em relação aos filmes dele, é político. Essa peça, eu não sei nem como é que vai ser, mas ela já nasce com essa obrigação de cutucar a ferida, né? De cutucar essas feridas, né, sociais causadas por tanto tempo de repressão da nossa sexualidade, né? E Isso. esse componente político, Estado, religião, está tão atual, né? A discussão em relação ao Isso. papel da religião para aceitação, para
o rechaço da nossa sexualidade. Isso é um debate que é contínuo, ainda mais num país nosso que está criando, né, apesar da sua laicidade dentro do Estado, né, dentro das instituições constituídas, né, na sociedade, a gente vê muito proselitismo religioso. Então, não sei, eu já estou antevendo, assim, esse texto já é mesmo um chamamento para a gente continuar a luta, né? Continuar. Continuar a luta. Exatamente. A gente tem que estar lutando. E interessante, quando você falou no início, quando eu comecei a falar, e falei de mim, e aí lembrando aqui agora desse texto, tem um outro texto brasileiro que remete também a muito do que o seu texto fala, que é A Dama da Noite, do Caio F. Do Caio, né? uhum. E o Caio Fernando traz essa questão também do homem mais velho, dos garotinhos, então, no texto A Dama da Noite, que tem várias interpretações do teatro, eu andei assistindo algumas, e são fabulosas as interpretações, e o texto tem uma força muito grande. Com certeza acaba trazendo isso. Muito, muito bacana. E lembrando, né, que até dia 20, o pessoal que está aí assistindo, até o dia 20, estão abertas as inscrições para o teste de elenco. Né? Então, lá no link na bio da Academia de Atores Tríade, tem o link do site, do formulário, para você preencher, colocar os seus dados, mandar o seu vídeo de algum material, seu portfólio, para que a gente possa estar assistindo, conhecendo. E dia 31 de janeiro vai ser a reunião via Meet, né, com quem se inscreveu, para a gente poder conversar com as pessoas, os candidatos, antes de ter o teste final. Maravilhoso, eu acho isso fabuloso. O que me fascina na direção é isso. Eu digo dessa forma porque até então eu não via assim, né? Eu não sou dramaturgista, às vezes até sou, mas eu sou dramaturgo. Mas o trabalho do dramaturgista, de acompanhar, sabe, isso é maravilhoso. Eu tive quase uma experiência assim com a entrega para Jezebel, que foi produzida lá em São Paulo com a direção do Rodolfo Lima, e que ele fez um chamamento nacional para a peça. Né? Isso foi fabuloso, porque ele queria pessoas pretas, trans, né, ou travestis. Era uma intenção nossa, né, de colocar essas pessoas, né, a peça foi escrita para uma travesti, né, pensada para uma travesti, ou uma pessoa trans, né. Então, esse chamamento nacional trouxe para a gente, né, nesse período do chamamento, a Valéria Barcelos, que está agora na Terra e Paixão. Na novela Terra e Paixão, exato. Ela maravilhosa. Ela pediu esse papel. Tem uma história por detrás, nos bastidores dessa peça, que é linda, no sentido dessa construção, né? A Valéria falou assim, eu quero muito esse texto, eu quero muito essa oportunidade. Tanto, aí fica um bastidor, né? Acho que eu posso contar agora. Ela pagava para ir de Porto Alegre para São Paulo, né? Então ela quis mesmo esse papel, os ensaios, né? Lógico que depois a gente conseguiu recursos e aí ela foi, né, devidamente paga para os ensaios, enfim. Mas essa força que move, né, o teatro, o produtor, o produtor cultural como você, né? Porque eu estava lendo até, ó, tá aqui a Bárbara Eliodoro. Tá aqui a Bárbara Eliodoro, né, que era crítica de teatro, né? Ela falava, você pode ter um bom texto, mas se você não montar, não é teatro, você não é nem dramaturgo e nem a peça existe. Então isso me incomodava muito, porque eu estava no processo profícuo de escrever. E agora os textos estão, né? A semente foi jogada e agora... E estou muito feliz. Eu vou até anunciar também aqui, porque tem um pessoal lá no Chile que vai montar as Divinas Mãos de Adam também, em espanhol. Maravilha. A gente está esperando, né, um espaço, porque me parece que... Depois eu vou dar mais detalhes. E ela também vai voltar no Rio de Janeiro, em português, né, as Divinas Mãos. Vai um lembrete aqui, quer dizer, para a gente conversar mais, o senhor Mário Cardona. Isso. Se ele estiver vendo, se ele vir esse bate-papo, já fica aí. Mas
o Mário é um querido. O Mário botou o projeto debaixo do braço e conseguiu uma direção maravilhosa. Maravilhosa. Rivanildo Feitosa está falando, mandando aqui, falando, Betinho. Ah, o Rivanildo é um querido, amigão meu, amigão. Isso. Um querido entusiasta, sabe? Uma pessoa que tá na mesma área, né? Tá no cinema agora, de cabeça, né? Imersão total, produzindo muito, mas que não tem esse embate, não tem essa disputa. Também é escritor e está sempre valorizando o trabalho da gente, está sempre divulgando, está sempre, o mais importante, está sempre ajudando, né? E compartilhando o trabalho da gente. Isso é muito, eu sou muito grato ao Rivanildo, muito mesmo. Ele sabe disso. Te amo, viu, Riva? Então, e é isso. A gente tá um processo muito gostoso. Eu tive hoje olhando o formulário eletrônico. Tem um candidato aqui de Formosa que já se inscreveu para o teste. Teve um do Rio de Janeiro e teve um outro aqui de Brasília. Exatamente. Já estou começando a pensar como é que vai ser todo esse processo, mas estou encantado. Teve um do Rio de Janeiro, teve um de Brasília que terminou o curso de teatro aqui na UNB, que também se mostrou interessado. Que legal. Então, eu acho isso a galera bem interessada ali. Então, um beijo aqui para o pessoal que está entrando, Marcelo. Tem muita gente maravilhosa aqui, o Alan, o Cadu, o Edinaldo, meu Deus. Beijão, Cadu. Você também é uma pessoa muito especial, viu? Isso. Então, é isso. Eu estou muito feliz com esse. E também tem, assim, era para ter falado numa mensagem, num direct para o Zé Reis, né? Eu não dei essa resposta. Eu ouvi o áudio dele, mas a gente está com um projeto, né? Eu acho que vou anunciar em breve, né? A gente vai fazer isso em conjunto. Quero muito, que eu acho o trabalho. Primeiro que eu acho o Zé Reis lindo, né? Não, ele é um menino também maravilhoso, né? Ele estuda, ele se aprofunda, ele se entrega. Então eu quero muito fazer um trabalho com ele. Ainda vai ser esse ano. A gente está conversando e vai ser completamente diferente, né? No sentido de que não é um texto para o teatro pronto, né? A gente vai adaptar porque são poemas. Então eu estou falando demais já. Isso. Mas vamos ver se a gente consegue. Não, eu e o Zé Reis, ele é um fantástico. Ele é lindo demais. Eu e ele, a gente tem grandes embates. Que ele fala que eu sou. Que fica bom de ver com a facilidade de ideias, de projetos que sai da minha cabeça. E ele é mais lento. E eu falo pra ele: você é totalmente o oposto. Porque ele pensa, ele vai com calma, com cautela, poder lançar com calma. E eu sou bocudo. A cabeça é uma tempestade de ideias. E aí eu tô agora montando esse trabalho. Semana que vem eu já estou agora com um trabalho de teatro do oprimido com o CAPES aqui da minha cidade, né? Tô com o espetáculo dia 22 de fevereiro em Planaltina, que vai misturar Natal e Quaresma, a pessoa e os projetos da escola. Amo, gente. Augusto Boal é maravilhoso. Jogo para atores e não atores. Assim, foi o primeiro dele que eu conheci. Ele é fantástico. Boal, ele estava essa semana assistindo a entrevista dele no Jô Soares. Pois é, maravilhoso mesmo. Eu acho que foi criada uma licenciatura, alguma coisa na UFBA. Acho que foi na UFBA, alguma especialização em teatro do oprimido. Eu confesso que preciso ler ainda muito. Mas aqui, esse livro aqui, por exemplo, é um achado, não é? Jogos para atores e não atores. Isso aqui é maravilhoso. E detalhe que vale citar, Roberto, que esse livro, toda a rede pública do Brasil tem esse livro. Ele faz parte dos livros das bibliotecas escolares. Todas as escolas do Brasil públicas receberam. Então, quem estiver vendo a live, conhece alguma escola, quer ver sujeito de projeto de teatro, esse é um livro que devia estar sendo... As professores de arte nas escolas, literatura, história, geografia, todos tinham que beber na fonte, porque toda a biblioteca das escolas públicas tem essa obra. Eu vou tirar esse livro, então, daqui e vou colocar na minha mochila, que ele vai para Brasília. Porque eu acho importante, porque eu também sou da educação. Eu sou supervisor pedagógico e eu estou pensando em fazer oficinas de escrita criativa e quem sabe
né? Não sei se eu posso fazer isso, mas pelo menos ser um mediador, né? Enfim, tentar fazer isso. Eu já fiz isso no IF de Brasília, no Instituto Federal de Brasília, a época da graduação lá, eu dei aulas tanto para os alunos do ensino médio como para graduação. E aí, eu sou graduado em letras, né? Isso já me incomodava, já quando eu fazia a graduação. Aí eu vi a ementa do curso e eu falei, como é que as pessoas de letras não têm não sei, uma disciplina direcionada para a leitura sistemática de textos e de escrita? Aí eu propus para o IF do Riacho Fundo, né, onde eu morava, o Riacho Fundo 1, lá em Brasília, quem tu conhece, né? Brasília, né? Então no IF lá eu empreendi. E aí os alunos, e eu tenho aqui em casa, trouxe para Teresina, os textos que foram criados e que foram feitos pelos alunos, né? A gente fez de bula não, também exagero, mas eu fazia um trabalho de transposição do texto, de qualquer texto narrativo, né, de prosa para o dramático. Essa é a oficina que eu faço. Inclusive, eu acho que eu vou até resgatar. Se vocês acharem interessante, dá um positivo aí, porque eu retomo essa oficina de escrita criativa. Então, esses alunos, eles leram, eu peguei textos do Plínio Marcos, eu peguei O Beijo no Asfalto, peguei, eu gosto muito do Édipo Rei. Então a gente fez leituras sistemáticas, né? Não de tudo, mas eles ficaram com exercício para casa. A gente lia como se dá o processo da escrita do texto dramático, né? A palavra é ação, né? A palavra é verbo. A ação do teatro é feita por elocução, né? Como é que eu vou contar essa história em diálogos, né? São diálogos, né? Então foi muito, 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 muito legal. E assim, já vou botar na minha mochila, porque eu vou reler esse livro. Porque como eles são jogos, né? A gente lê a esmo, mas é como eu te falei, eu vi recentemente, salvo engano, se não for na UFBA, que é uma das universidades com um curso bem prestigiado, bem renomado, né? Muito, muito, muito bem falado, curso de artes, né? O curso de teatro, né? De artes E dramáticas, né? detalhe, você deve realmente tirar ele da gaveta aí, botar ele para jogo, porque você tem uma pessoa maravilhosa que é formada pelo CTO, o Centro de Teatro Oprimido do Rio, que é a minha professora querida da UNB, Silvia Paz, Silvia Paz, mora em já ouvi Sobradinho. falar. Já ouvi falar. Exato, e eu tive o prazer de ser aluno dela na licenciatura em teatro, lá na UNB, e em Brasília hoje é um dos nomes de referência quando se fala de quer alguém para dar uma formação bem densa, bem caprichada de teatro oprimido, é a Silvia Paz, que é uma querida, uma maravilhosa. Vou anotar que aí você aqui. pode já puxar a Silvia, que ela é fantástica. Né? Pessoa Legal. maravilhosa, Que de um conhecimento fantástico. que bom mesmo esse encontro da gente, viu? Tomara que Muito, muito bom. tomara que seja exitoso esse projeto. A gente pode, assim, eu tinha dois projetos muito legais, modéstia à parte, feitos aqui no Piauí, sabe? Dorothy, que é uma peça sobre um estupro sistemático a uma menina que sai desde do orfanato até a vida adulta. Que aí ele traz a questão dos homicídios, dos feminicídios, né? Como Teresina, né? Tem muitos crimes de homicídio. Nessa época de feminicídio, eu estava morando aqui por causa do doutorado. E como Brasília se tornou a capital com mais crimes de feminicídio do país, não é? Então, eu comecei a escrever sobre esse texto, sobre isso. E aí foi... Ixi, eu acho que caiu a do Renato. Vamos ver se ele consegue restabelecer. Então, eu estava falando sobre esse texto teatral da Dorothy, e como ele era muito caro para mim, me é muito caro. E aí ele foi sobrestado, esse trabalho, justamente agora por conta quer dizer, né, um tempo atrás, por conta da pandemia. Esses trabalhos foram parados, né? Pessoal, foi a minha internet que caiu ou foi a do Renato? Acho que foi a do Renato, né? Tem alguém aí? Vamos ver se o Renato volta. Estou agradecendo mais uma vez aqui o aceno, né, a participação aqui de pessoas muito, muito caras para mim também. A Manu, lá de Brasília, o Rosivan também, Igor, Everson.
Marcelo, o Riva. Vamos ver se o Renato volta. Academia. Nossa, parece que descarregou o celular. Deixa eu ver aqui. O Renato tá falando que eu acho que descarregou o celular dele, não vai poder mais entrar, não sei pelo PC, mas vai demorar um pouquinho. Bem, eu queria agradecer a todos que estiveram até agora conversando com a gente. Deixa eu aproveitar esse espaço, então, para falar um pouco dos projetos novos, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso na última entrevista que eu dei para o meu amigo Rivanildo. Eu fui convidado para o Sesc São Paulo, a gente vai fazer uma oficina sobre letramento literário e diversidade, o letramento queer, que é todo uma pesquisa que eu realizei no doutorado, que eu vou levar para essa oficina, ou seja, uma parte expositiva, em que eu vou falar um pouco sobre letramento, o que é letramento, vou tocar nesses pontos, né, temáticos sobre gênero, sexualidade, e aí a gente vai entrar numa oficina de produção de texto e leitura de texto, né? Então é isso. Eu vou deixar salva, porque a gente falou um pouco dessas novidades. Estou com um livro novo também, ó. O Boy de Proust, tá para quem tem o Kindle, né, da Amazon. Ele está em leitura gratuita, né, no Kindle Unlimited. Então você pode ler quando quiser. Então é isso. Projetos novos, ano iniciando com teatro, livros, né? Vão vir livros aí, livros físicos, poema e um livro que vai sair por uma outra editora. Também com o pessoal das edições Cândido, vamos ver se a gente consegue fazer esse livro. E esse livrozinho, o Bode Proust, que também está procurando um patrocínio, uma editora. São 198 páginas de uma história interessante sobre conhecer a sua potência, né, como ser humano, né, mas também ao mesmo tempo enfrentar com dignidade uma possível onda de fracasso, né? Entender que o fracasso também é parte desse processo de construção da gente. É um livro, eu não poderia fugir, eu sou do drama, é um livro que toca numa seara, são pontos que até foram tocados aqui, né? Ageísmo, a solidão, não é? E eu vou trazer essa personagem que ela vai entrar num vórtice, né? Da depressão, né? Ela perde um brilho em, em, em tentar continuar com a sua vida, né? Eu vi até um pensamento hoje que seria fascista, essa ideia de que a gente tem que sempre superar, né? Mas que fazer parte, às vezes, de entender que o fracasso é parte do nosso processo e admiti-lo, até para recomeços, né, é importante. Mas, para vocês entenderem mais do que eu quero dizer com essa viagem quase heróica desse não herói, né, desse personagem, dá uma lidinha nesse livro, O Amante de Proust, tá bom? Renato, fica meu agradecimento aqui, um abraço carinhoso para você. Sei que você teve problemas aí com seu celular, né? Eu acho que descarregou. Mas fica o meu agradecimento já de antemão para essa sua jornada, né? Nessa produção desse espetáculo que vai ser, tenho certeza que vai ser muito bacana. Que você vai intitular como Cadernos Vermelhos, né? É isso, meu nome é Roberto Muniz Dias, eu termino aqui agradecendo a todos que participaram, ok? Grande abraço a todo mundo, boa noite.